Glória a Deus. Irmãos, então nós vamos iniciar a escola bíblica dessa manhã. Estamos na lição de número 12, a penúltima lição. Domingo que vem nós vamos já estar entrando na última lição e concluindo esse trimestre, terceiro trimestre, no dia 26. E com certeza está sendo, né, um trimestre muito produtivo, né, muito bom. E hoje nós vamos meditar um pouco sobre o reinado de Josias. A lição de hoje, ela quer mostrar o avivamento que foi gerado no reinado de Josias. O Deus, ele avivando o povo por meio da sua palavra. Nossa lição de hoje, ela está dividida em 3 tópicos. O título do primeiro é Josias, ele vai reparar o templo, ele repara o templo. É o momento aqui do encontro de Josias com o livro da lei. No segundo tópico, o título é A Renovação do Pacto do Senhor. Nesse tópico, a lição ela busca destacar a dedicação que Josias teve na destruição dos ídolos, como nós já lemos aqui na leitura bíblica em classe. E o último tópico da lição é a celebração da Páscoa, quando Josias ele coloca o retorno para celebrar a Páscoa. Então, sabendo disso, irmãos, nós vamos já entrar na nossa lição de hoje, sabendo que não importa quão distante as pessoas elas estão de Deus, porque sempre Deus ele vai arrumar um meio de aproximar o seu povo dele, como aconteceu com esse achado do livro da lei. Então vamos adentrar a nossa lição. Nesse primeiro ponto da nossa lição, nós estamos vendo sobre o reinado de Josias. Nesse primeiro ponto, vai falar sobre o que foi achado, o que se foi achado no templo. Na última lição desse trimestre, nós vimos na lição penúltima, né, na lição passada, o reinado de Ezequias. Nós vimos que Ezequias foi um rei também temente a Deus e que ele também, Ezequias, promoveu um certo tipo de avivamento quando ele passou a confiar, a ter fé em Deus. Hoje, nós já estamos falando de um outro rei, que é o rei Josias, e o primeiro ponto é Josias repara o templo. Nesse primeiro ponto, nós temos 3 assuntos aqui dentro. Primeiro, é o achado do livro, ou seja, o momento em que o livro ele é achado. O segundo subponto, o rei rasgou suas vestes. E o terceiro, entendendo a vontade de Deus. Então, aqui nessa primeira parte, vamos abrir o livro de 2 Reis, no capítulo que está relatado, no capítulo 22. Veja bem, no livro de 2 Reis, no capítulo 22, a palavra de Deus ela vai dizer quem era esse rei chamado Josias.
Quem era ele? Então, no capítulo 22, versículo 1, vai ser falado que esse rei, o nome dele era Josias. Ele começou a reinar com 8 anos de idade. E ele reinou por 31 anos em Jerusalém. E no versículo 2, observe que esse rei, ele fez, a Bíblia diz, o que era reto aos olhos do Senhor. Então, aí aqui tem um lado positivo que a palavra de Deus coloca. Ele fez o que era reto. E depois, nesse mesmo versículo, fala que ele andou no caminho do seu pai Davi, e não se apartou dele, ou seja, nem para a direita, nem para a esquerda, ou seja, ele não se desviou, No versículo 3, veja bem, fala que quando completou 18 anos do rei Josias, depois, quando completou 18 anos, depois de 18 anos, veja que a Bíblia, ela trabalha com um período de tempo grande, não é assim de um dia para o outro, de uma hora para outra. Ele estava reinando, depois de 18 anos é que isso vai acontecer. Não foi no início, não foi 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos depois. Foi 18 anos depois. O que acontece? O rei manda um escrivão chamado Zafã, ir no templo. Vai lá no templo. Passou 18 anos e ele pede para o escrivão ir lá no templo. Aí no versículo 4, fala que nessa época o sumo sacerdote, se a gente fosse comparar com o outro, é como se fosse o pastor da igreja. Então o rei fala com o Zafã, bem assim, vai lá na igreja, que era o templo, vai lá na igreja. E quem estava lá na igreja? Era o pastor, botando os dias de hoje para a gente entender, que era o sumo sacerdote, que se chamava Ilquias. Então, Ilquias, no versículo 4, a Bíblia fala que Ilquias, ele era o sumo sacerdote. Vou pedir para um irmão ler esse versículo 4, por favor. Pode ser... Isso, pode ler, por favor. O que o rei mandou Zafã fazer lá na igreja? Lá no templo? O que o rei mandou ele fazer lá? Mandar um recado. Um recado para quem? Para o sumo sacerdote. O que o rei manda? Qual o recado que o rei manda para o sumo sacerdote? Fala assim: pegue o dinheiro que se traz para a casa do Senhor. O rei está falando com o sumo sacerdote. Pega o dinheiro que as pessoas trazem para a casa do Senhor. E agora, o versículo 5, ele vai falar para que vai ser esse dinheiro, para que vai pegar esse dinheiro. Dê esse dinheiro, então o rei está falando, manda o recado para o sumo sacerdote. Pega esse dinheiro, vamos colocar da igreja, mas era do templo, e dê na mão de quem? Dê esse dinheiro, versículo 5, na mão dos que têm cargo da obra,
e estão encarregados da casa do Senhor, para que essas outras pessoas deem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem as fendas da casa. Então, o rei está falando com o sumo sacerdote para pagar os trabalhadores que vão reformar o templo com o dinheiro que entrava no templo. E quem eram esses trabalhadores? O versículo 6 está falando: os carpinteiros, os edificadores, mais quem? Os pedreiros. E era para pagar os trabalhadores e depois o segundo, para comprar os materiais. Quais eram os materiais? Está no versículo 6. Exatamente. Então, para comprar madeiras e as pedras lavradas para reformar o templo. O versículo 7. Porém, com ele se não fez conta do dinheiro que se lhes entregara nas suas mãos, porquanto obravam com fidelidade. Veja bem. Então, olha só, no versículo 7 como termina. Porém, com ele se não fez conta do dinheiro que lhes entregara. Ou seja, as pessoas que estavam trabalhando na obra, elas não estavam interessadas no dinheiro. Ou seja, elas fariam mesmo se não tivessem pagado. Por quê? Agora no final fala, a última palavrinha, porque elas trabalhavam com fidelidade, ou seja, não era por ganância, não era pelo dinheiro, elas estavam fazendo pela fé, porque elas tinham com fidelidade. Então aqui nós já vemos um aspecto positivo na vida do rei, que o rei ele estava se preocupando com o templo, ele mostra preocupação com o templo, e a Bíblia fala que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. E quando a Bíblia fala que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, logo em seguida ela fala dessa atitude que ele teve. Depois, também daqueles que estavam trabalhando na obra, porque a Bíblia diz no final que eles eram fiéis, eram pessoas fiéis. A gente está no primeiro ponto, para introduzir agora o primeiro ponto. Agora a gente vai entrar no primeiro subponto. Achei o livro da lei. Veja bem, no versículo 8, a partir do versículo 8 vai ser achado. Então, veja bem que a Bíblia, como nós temos ela hoje, não era naquela época igual hoje, não era todo mundo que tinha a Bíblia igual nós temos hoje, era algo raro. Até no templo, o livro, a Bíblia que se tinha sumido. E com a reforma que vai ser feita, isso vai ser descoberto, ou seja, eles vão achar. Então, no versículo 8, o irmão pode ler o versículo 8, por favor. Isso, então, olha que interessante. Então, nessa reforma que estava sendo feita, o livro que estava perdido foi achado. E quem achou esse livro? O sumo sacerdote. A Bíblia diz que o sumo sacerdote, que era o pastor, chamado Ilquias, ele achou o livro que estava perdido. E ele deu para quem? Para o escrivão, para Zafã. Aí ele deu para Zafã e falou com ele: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias pega o livro e entrega esse livro para quem?
para Zafã. Pega esse livro e entrega-o para Zafã, que era o escrivão. Então, irmãos, veja, olha que interessante. A partir da atitude do rei, Zafã, ele vai para o templo. E chegando no templo, o sacerdote, o sumo sacerdote, ele acha esse livro. E ele fala para esse escrivão. E o escrivão, Zafã, ele pega esse livro. E a primeira coisa que ele faz, depois que ele pega o livro, ele lê o livro. O versículo 9 continua o que está acontecendo. Então veja bem que isso aqui, a Bíblia, ela está mostrando uma nova vida, um reavivar, está nascendo, um avivamento, porque o templo ele precisava ser reformado. O rei, ele olha a necessidade do templo e ele ordena para o sumo sacerdote pagar trabalhadores para trabalhar no templo. E nessa reforma, o sumo sacerdote, ele acha o livro que estava perdido dentro da própria igreja e entrega esse livro para o escrivão, que era o mensageiro do rei. O mensageiro do rei, ele pega o livro, abre o livro, que era o livro da lei, o livro de Moisés, ele abre o livro e lê o livro. Então aqui nós temos uma volta para aquilo que está escrito, para aquilo que estava escrito. Veja bem, é um despertamento para o que está escrito. E ele lê. Aí o final do versículo 8 fala que ele lê. Depois que ele lê, qual vai ser o desdobramento? O que vai acontecer? O que aconteceu depois que ele leu o livro? O versículo 9. Então, o escrivão, que se chama Zafã, que era o funcionário do rei, então o funcionário do rei pega o livro, ele pega o livro da casa do Senhor, da igreja, e ele sai da igreja e ele volta para o palácio do rei. Ele volta para o palácio. Chegando no palácio, ele fala com o rei e veja bem o que acontece no versículo 9. Quem pode ler o versículo 9? A primeira coisa que ele fala com o rei não é sobre o livro. Percebam aí que a primeira coisa que ele faz é falar o resultado para o qual ele tinha sido enviado. Ele foi enviado para falar com o sumo sacerdote para pagar os trabalhadores. Para isso que ele foi enviado. E a primeira coisa que ele faz quando ele chega ao palácio é falar que isso foi feito. Ele fala, ó, os teus servos ajuntaram o dinheiro como foi ordenado e pagaram as pessoas que trabalhavam na obra. Depois disso, agora no versículo 10, vai entrar o que fala sobre o livro. Depois disso, no versículo 10, Zafã, ele fala com o rei sobre o livro. E ele fala assim, ó, o sacerdote Uquias me deu o livro. Então, agora ele fala, ó, o livro está aqui na minha mão. E Zafã leu o livro para o rei. Então, a segunda vez que o próprio Zafã, ele vai e lê o livro. Ele lê o livro, Zafã, que era o escrivão, que era um funcionário do rei. Ele lê primeiramente o livro perante o sacerdote, depois ele pega o livro, sai do templo, vai para o palácio,
faz o serviço que ele tinha que fazer, que era o serviço pelo qual ele foi enviado para fazer, e depois disso ele fala, o Ilquias, que era o sacerdote, me deu o livro, e ele abre o livro e lê o livro para o rei. Veja bem que o livro está sendo lido aqui, primeiramente, não é para as pessoas comuns. Primeiro, foi diante do sacerdote. Primeiro, ele lê, quando quem acha o livro? Quem acha o livro? Aí Jafã vai ler o livro diante do rei. Agora no versículo 11, o rei ele ouve a palavra de Deus. O rei ele ouve o que estava escrito. Veja bem que Jafã ele não prega para o rei. Jafã ele não interpreta, ele não fala, ele não explica o que está escrito. Ele apenas lê o que está escrito, só lê o que está escrito. E agora, depois que ele leu o que estava escrito no livro, a atitude do rei, qual foi a ação, a reação do rei? A reação do rei, depois que o rei ouviu o que estava escrito, é o subponto 2. O rei rasgou suas vestes, que está escrito no versículo 11. Então o rei, quando ele ouve, ele rasga as vestes. Rasgar as vestes significa uma atitude de desespero, uma atitude como nós vimos do rei Ezequias, que quando Ezequias estava sendo ameaçado, o que ele fez? A mesma coisa, rasgou as vestes, uma atitude de desespero. E o versículo 12, veja bem, primeira reação, ele rasga as vestes. Agora a segunda reação do rei, está no versículo 12. Quem pode ler? Depois que ele rasga as vestes, por que ele rasgou as vestes? O versículo 13 vai falar o motivo pelo qual ele rasgou as vestes. O versículo 13 está respondendo. Ele rasgou as vestes porque eles não estavam exatamente de acordo com o que estava escrito no livro. E aí vem a reação. Primeira reação de desespero, porque ele viu que ele não estava de acordo com o que estava escrito no livro. Veja bem que não foi explicado o que estava escrito, não foi pregado o que estava escrito, não foi ensinado o que estava escrito. O escrivão, ele apenas leu o que estava escrito. Quando ele ouviu o que estava escrito, ele viu que eles estavam em desacordo. Eles não estavam andando conforme o livro mandava. E, primeira atitude, ele rasga, que é uma atitude de desespero. Uma atitude de quem está com temor. Segunda reação, ele manda, que é onde a irmã Rosemary leu, ele manda Ilquias consultar a Deus. Ele manda Ilquias ir e mandar consultar a Deus sobre aquele livro. Veja bem no versículo 13. Ide, consultai ao Senhor por mim. Então a ordem é, consulte ao Senhor, ou seja, fale com Deus por mim, não só por mim, por todo Judá, acerca das palavras que estão escritas no livro, acerca das palavras que estão escritas no livro, que foi achado lá na igreja, que foi achado lá no templo. Então consulte
Mande consultar a Deus acerca do livro que foi achado no templo, nas palavras desse livro que foi achado no templo. Por quê? Aí ele vai falar, ó, grande é o furor do Senhor. Ele sentiu que Deus, ele não estava satisfeito com as atitudes que estavam sendo colocadas, que estavam sendo tomadas. Ele fala, o próprio rei diz, o furor do Senhor é grande e ele se acendeu contra nós, ou seja, não a favor de nós, não está nos ajudando, está na verdade sendo contra nós, sendo o nosso inimigo. Ou seja, o furor de Deus não é nosso amigo, ele está sendo nosso inimigo, está vindo contra. Então é a mesma coisa de nós sermos inimigos de Deus. Então consulte acerca desse livro. Por quê? Aí agora está aqui, ó, e um motivo porque ele rasgou as vestes. Porque nossos pais, quando fala nossos pais, não quer dizer pai somente biológico, né, que gerou, mas os antepassados, aqueles que vieram antes, os antigos, porque os antigos, nossos pais, não deram ouvido às palavras desse livro. Ele viu que eles foram ensinados, eles tinham sido ensinados de forma errada. Quando ele fala bem assim, nossos pais, quem é que ensina os filhos? Os pais. E agora, quando ele se defronta entre o ensinamento que ele teve dos pais e entre o que estava escrito no livro, qual é a conclusão que ele tira? Nossos pais não deram ouvido às palavras que estavam escritas neste livro, para fazer conforme com o que estava escrito. Então, aqui, nós temos duas coisas importantes. Por meio somente da leitura, somente de ler, somente da leitura. Na verdade, nem foi por meio da leitura, somente do ouvir a leitura, porque o rei, ele não leu o livro, o rei, ele ouviu, porque quem leu foi o escrivão. Somente pela leitura, ele se converteu, porque ele reconheceu os próprios pecados, reconheceu que ele estava em pecado, e ele buscou saber agora como que ele voltaria para Deus. Olha que interessante. Então aqui, veja bem, o subponto 3, depois que ele rasga a veste, ele manda consultar a Deus para quê? Porque ele quer entender de verdade qual era a vontade de Deus. Quando nós, então, qual é aqui uma lição que nós aprendemos com ele? Quando nós ouvimos a palavra de Deus, veja bem que a palavra de Deus nem precisou ser explicada para ele, só de ele ouvir, ele entendeu. Então a palavra de Deus ela é bem clara. Não precisa de explicar muito, porque somente de nós ouvirmos somente o que está escrito, a nossa alma, o nosso espírito entende se nós estamos de acordo ou não conforme a palavra. E isso aconteceu com ele, só de ele ouvir aquilo que estava sendo lido, não explicado, mas lido, ele entendeu que a vida dele e de todo Judá estava errada e que ele tinha aprendido errado. Ele falou, porque os nossos pais não andaram conforme o que está escrito nesse livro. Então ele concluiu exatamente. Então aqui nós vemos que a pessoa que realmente tem um coração voltado para Deus, quebrantado em querer fazer as coisas conforme deve ser feita, pela leitura da palavra de Deus, somente é possível de a pessoa se converter de verdade. E isso que aconteceu com o rei.
O rei, ele deu crédito à palavra de Deus. Isaías fala assim, quem deu crédito à nossa pregação? Isaías, ele falou isso e o rei aqui, Josias, ele deu crédito, ele acreditou. A Bíblia diz, a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ele ouviu e a fé, ele creu, a fé se acendeu. Ele ouviu e ele creu na palavra de Deus, e agora ele vai buscar entrar pelos caminhos que a palavra de Deus, ela nos coloca aqui. Amém? Josias envia a mensagem para Ilquias para ele consultar a Deus sobre o juízo, porque ele viu o furor de Deus vir contra Judá. E no versículo 14 isso acontece, veja bem. Então foi o sacerdote Ilquias, que foi enviado pelo Josias, que era o rei, a profetisa Uda. Versículo 14 ainda, para quê? Para consultar ao Senhor sobre aquele juízo, sobre se o juízo de Deus ia vir realmente sobre Judá. E eles chegaram então à profetisa Uda. O versículo 15 diz, e ela disse, assim diz o Senhor Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim, versículo 16, que eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, a todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. Porque, versículo 17, me deixaram. Por que o juízo ia vir? Porque o povo tinha deixado Deus, me deixaram. Segundo, queimaram incenso a outros deuses, cultuaram a outros deuses, para me provocarem. Então tinha até um propósito aqui de zombaria, para provocar Deus, para provocarem a ira por todas as obras de suas mãos. Aí o Senhor fala, o meu furor, Deus falando, se acendeu contra este lugar e não se apagará. E não se apagará. Tem um texto da Bíblia que fala, a chama arderá no altar e não se apagará. Mas esse furor, esse fogo aqui, não é Deus tem um fogo bom, que é aquele fogo, né, que a gente diz pentecostal, mas tem um fogo ruim também, que vem do próprio Deus, que é o fogo do castigo, do juízo, que fala, ó, esse não se apagará. Agora veja bem, no versículo 18, tem um porém, veja bem, Deus, ele é o Deus do juízo, como nós sempre aprendemos, mas ele é o Deus também misericordioso, aquele que não... O que é a misericórdia? Você merece a morte, você merece morrer, mas Deus, ele não dá a morte, isso se chama misericórdia. Juízo é o quê? Você merece morrer, aí você morre, isso é o quê? É juízo. Juízo é eu receber aquilo que eu mereço. Misericórdia é eu não receber aquilo que eu mereço. Por exemplo, por que a gente procura... vou procurar a justiça, porque as pessoas que falam, vou procurar a justiça, porque elas acham que elas merecem uma coisa que não está recebendo. Aí elas vão e procuram, porque elas acham que elas merecem aquilo que elas não estão recebendo. A misericórdia é o contrário. E agora, no versículo 18, vai entrar a misericórdia de Deus. Veja bem. O 17 fala sobre aquilo que as pessoas merecem, que é o juízo.
Agora o 18 é a misericórdia de Deus, veja bem. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhes direis. Então, aqueles que foram lá na casa da profetisa, a profetisa está falando agora com o rei de Judá, que é Josias. Diz assim para Josias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Porquanto teu coração se enterneceu e te humilhastes perante mim, perante o Senhor, quando ouvistes o que falei contra este lugar e contra os moradores que seriam para a assolação, e rasgastes os teus vestidos, e chorastes perante mim, também eu te ouvi. Ou seja, quando Josias ouviu o livro, ele viu que eles não estavam de acordo com o livro, e ele tem aquela atitude de rasgar a veste, aquela atitude de chorar, aquela atitude de se humilhar. Naquele momento, no versículo 19 fala, ó, Deus falando, também eu te ouvi. Naquele momento ele estava ouvindo. Ouvir não é escutar, ouvir é tomar aquela atitude de humilhação, se humilhar. E Josias, o que ele fez? Ele se humilhou. Então, naquele momento que ele ouviu, foi o momento que ele se humilhou. E Deus fala, também eu te ouvi. Ou seja, Josias ouviu Deus e Deus ouviu Josias. E agora veja bem, o versículo 20, ó, pelo que eis que eu te ajuntarei a teus pais, e tu serás ajuntado em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então tornaram a trazer o rei a resposta. Então veja bem, Deus ali fez um acordo com Josias, que enquanto Josias vivesse, o mal não ia chegar, porque ele viu que Josias ele era um homem humilde, que ouvia, ele ouviu Deus, ele se humilhou, e no mesmo momento que ele se humilhou, Deus falou, eu também te ouvi, e ele atendeu. Josias não queria que o mal chegasse, mas Deus falou o quê? Que o mal ia chegar. Aí agora Josias, a oração de Josias era para que o mal não viesse, mas o juízo de Deus era que o mal viesse. Mas por causa da humilhação de Josias, a misericórdia de Deus foi maior do que o juízo. E ele falou bem assim, porque você fez isso, enquanto você viver, você terá paz, ou seja, o mal não vai atingir o povo. Então veja bem, o que a atitude de ser humilde perante Deus, humilde é reconhecer os próprios pecados, isso é humildade. E reconhecer e tirar e abandonar, essa atitude, ela tem um poder que muda até os planos de Deus. Os planos de Deus era um, mas agora ele vai dar um tempo para atender a oração de Josias, porque ele se humilhou. Veja bem, antes de chegar o mal, não foi, por exemplo, na dor. Foi na dor? Ele estava sofrendo aqui? Não. Foi antes do sofrimento. Ele pediu a misericórdia. Na vida dele, veja bem, não estava nada mal não, de Josias. Ele não estava sendo ameaçado, estava tudo tranquilo, tudo bem. Mas ele era uma pessoa, o quê? Temente a Deus. Olha a diferença. Amém? Então nós não devemos esperar que o mal venha na nossa vida para a gente se converter. Deus ele nos dá um tempo antes do mal vir, ele nos avisa. Cabe a nós nos humilhar, reconhecer as nossas atitudes e fazer aquilo que Deus está nos mandando.
Então aqui, veja bem, Deus falou primeiro com o sacerdote, falou com o rei, e aqui a gente está vendo nessa primeira parte a participação também de uma profetisa. Então, ó, rei, sacerdote, profeta, nessa primeira parte, que é a liderança, era a liderança do povo. E agora, no segundo momento, veja bem, essa palavra que foi falada com o rei, com o sacerdote, com o profeta, agora também vai ser falado com todo o povo, que é a segunda parte, ó, a renovação do pacto com o Senhor. A leitura do livro diante do povo. Então veja bem, depois que o livro foi lido para a liderança, o livro vai ser lido para quem? Para o povo, que é o capítulo 23. Veja bem aí, capítulo 23. Então no capítulo 23, todos vão ouvir a palavra de Deus. Todos vão ouvir. E a palavra de Deus vai trazer aquilo que nós chamamos de avivamento, que é, o avivamento é quando a maioria das pessoas, assim, um avivamento grande, né, abandonam o pecado e se voltam para Deus. E aconteceu isso lá. Veja aqui no capítulo 23, a partir do versículo 1, nós não vamos ler tudo porque não vai dar tempo, mas vamos ler apenas um versículo. Pedi a irmã Rosemary para ler o capítulo 23, versículo 3. Somente o versículo 3, irmã Rosemary. Todo o povo agora participou desse momento. Era o momento de voltar para Deus. Depois que eles fizeram o pacto, agora, por exemplo, quando a gente ganha, a gente também perde. Para mim ganhar o céu, eu tenho que perder as coisas aqui neste mundo. Para mim ganhar as coisas neste mundo, que inclui o pecado, as coisas que não agradam a Deus, eu tenho que perder o céu. Não tem como seguir com Deus exatamente em dois caminhos ao mesmo tempo. Então, na mesma hora que eles escolheram andar com Deus, eles optaram andar com Deus, eles vão ter que abandonar aquilo que desagradava a Deus, o caminho do pecado, que é o versículo 4, irmã Rosemary. Lê o versículo 4. E o rei... Gente, aí agora a gente não vai ler, mas o versículo 5 em diante continua aquilo que eles estão renunciando. Eles renunciaram tudo aquilo que estava ligado à idolatria, aos outros deuses, aquilo que estava de estranho dentro da casa de Deus, como vasos, materiais que eram destinados a Baal, ou seja, tudo aquilo que estava ligado à idolatria, eles foram abandonando. Então, quando nós se achegamos a Deus, Deus ele vai também querer uma limpeza na nossa vida. E o que se chama essa limpeza? Essa limpeza se chama santidade. Então, veja bem, no primeiro ponto da lição, nós vimos que o livro estava perdido, que a lei tinha sido violada, que o rei ele se humilhou. Agora, no segundo ponto, nós estamos vendo o povo e o próprio rei fazendo um pacto com Deus para andar no conserto, andar no caminho reto, no caminho correto diante de Deus. E agora, segundo subponto, a destruição dos ídolos. Veja bem, e essa renovação desse pacto, que é o conserto, ou seja, que é o acordo com Deus de andar nos estatutos, leva a perder
aquilo que a pessoa tinha antes. E no caso deles eram os ídolos. Vamos, além desse versículo, vamos ler, irmã Rosemary, o versículo 7 também. Então veja bem, além disso, dos ídolos, eles também foram limpando as casas, derrubando casas que eram casas de rapazes escandalosos, aqui é casa de prostituição. Eram casas onde os homens se prostituíam em favor dos ídolos, dentro da casa do Senhor. Veja bem, que estavam falando, também derrubou casas dos rapazes escandalosos que estavam na casa do Senhor. Então, naquela época já existia pecados gigantes. Não é de hoje, já vem de um bom tempo. Hoje é só replicado tudo o que há. Eclesiastes fala, não há nada de novo debaixo do sol. Tudo é velho. Tudo que acontece já aconteceu antes de alguma maneira, de alguma forma. E aqui nós vemos a restauração. Eles deixaram a prostituição, deixaram os ídolos. Então, para ganhar a santidade, é claro, tem que deixar. Se nós não abrirmos mão dos pecados, a gente vai ganhar o céu? É claro que não. É claro que não. Para eles ganhar aqui a graça de Deus, o poder de Deus, eles tiveram que deixar, abandonar, destruir muitas coisas para construir uma vida com Deus. E a mesma coisa não é diferente hoje. Acontece da mesma forma. Então aqui, para mim passar para os irmãos, já a gente vê que depois da leitura que foi feita, o povo firmou um pacto, um acordo com Deus de seguir corretamente nos caminhos do Senhor, conforme a palavra de Deus, com aquilo que estava escrito, Amém? Então, hoje, nós não podemos, como o pastor Emanuel falou, ir seguir pessoas, porque hoje não tem muito mais do que naquela época, hoje não tem necessidade nenhuma, porque nós temos a Bíblia na mão que mostra o que é o correto e o que é errado. Amém? Os irmãos, irmã Carmen, na fala é fácil. É fácil, porque é uma mudança. É só escolher o outro lado, o lado oposto, o lado contrário. Mas, quando vai para a prática, o que na prática acontece? Acontece um desencontro da vontade nossa, da vontade do homem, com a vontade de Deus. Porque a vontade, por exemplo, o homem, quando a Bíblia ela coloca aqui, por exemplo, não se prostrar diante dos ídolos, a vontade do homem é se prostrar diante dos ídolos. A vontade do homem é se prostrar diante de ídolos. O homem tem vontade de ídolos. E a Bíblia diz, não terás outros deuses diante de mim. Mas a vontade do homem é ter. E a vontade de Deus é o quê? Não ter outros ídolos. Então, toda a vontade do homem vai em desacordo com a vontade de Deus. Então, aqui entra... Por que se torna difícil? Porque vai haver, toda vez que houver um
uma coisa semelhante a essa, vai ter uma guerra dentro da pessoa, dentro de nós. Porque a vontade vai querer o ídolo, só que quem manda em nós é nós, a nossa consciência, que é a consciência, ou é a nossa vontade? A consciência de muitas pessoas, como a Bíblia diz, está cauterizada. Isso significa que está amarrada. Ela não tem força, ela não tem poder. Ela como fosse refém, é como se a vontade pegasse uma arma, botava em cima da consciência, rendesse a consciência, amarrava a consciência e a consciência estava algemada. E quem manda é a vontade. E aí entra aquilo que nós chamamos de falta de domínio, que a Bíblia chama de falta de domínio próprio. O que é o domínio próprio? Domínio próprio é quando a consciência ela não é mandada pela vontade. É quando a vontade já não manda mais em nós. Aí entra o que nós chamamos de deixar as coisas do mundo, exatamente. Se nós não temos poder sobre a nossa vontade, nós estamos no pecado. Porque a vontade do homem sempre vai ser contra a vontade de Deus. O que tem que mandar em nós não é nós termos vontade, é a nossa consciência. A consciência, ela é o domínio, ela vai dominar a nossa vida, que é chamado de domínio próprio, é dominar a si mesmo, a própria vontade. Quando nós conseguimos dominar a nossa própria vontade, o que é dominar a própria vontade? É não deixar fazer aquilo que nós queremos fazer. Isso é o domínio próprio. Se a gente não conseguir chegar nesse estágio de maturidade espiritual, a gente vai nadar e morrer na praia, porque nunca a gente vai conseguir, porque o que tem que ser trabalhado é o domínio próprio. É o domínio próprio. É lutar contra aquilo que a vontade quer que nós fazemos. Por exemplo, quando a gente está com fome, qual é a vontade? De comer. É a mesma coisa do sentido espiritual. A alma, ela tem vontade do pecado. E para nós treinar esse domínio, que é o domínio próprio, nós temos uma arma que Deus nos ensinou, uma arma física, material. É material, não é espiritual, é material. Que Deus nos ensinou. Qual é essa arma? É chamado de jejum. Porque o jejum é deixar de comer algo material, algo físico, que é a comida. Quando você jejua, quando eu estou jejuando, o meu corpo, ele pede comida. A minha vontade é o quê? Comer. Mas eu estou treinando o meu espírito a partir daí a não deixar a minha vontade mandar em mim. Então, quando eu jejuo, é um treinamento físico de resistência para que eu possa, na área espiritual, ter a mesma resistência.
Se a gente não tiver essa consciência, irmãos, não vai adiantar. Porque Deus, Ele não vai vir e não vai, quando eu tiver para pecar, Deus não vai vir, não vai pegar na minha mão e não vai me tirar do pecado, não. Quando eu estiver na idolatria, Deus não vai vir e vai, não. É eu. O apóstolo Paulo, ele fala, aquilo que eu quero fazer, eu faço. É isso? É o contrário. Porque é assim, a natureza humana é assim. O homem é assim. Por causa do pecado. O pecado, eu estou falando não é o pecado cometido, não é aquele pecado que a gente comete, não. Eu estou falando do pecado desde criança. A gente nasceu, o bebezinho, já com pecado. Então, esse pecado que já está em nós, ele já nos inclina para o mal. Então, se eu não tiver essa consciência que a minha vontade é o meu maior inimigo, e se eu não treinar isso, ou seja, fazer coisas que eu não tenho, qual é a melhor forma de treinar? É sempre reagir contra a minha vontade. Eu estou com vontade de comer alguma coisa, igual o pastor falou, os olhos. O peixe morre pelo olho. Estou com vontade de comer, eu não vou parar, não vou comer. Aí eu estou indo contra a minha vontade. Deu para entender? Porque qual é a vontade do homem? Todo homem, qualquer um de nós, é tudo o que é ruim. Porque a nossa vida, ela já está inclinada para o mal. Mas quando nós reagimos dessa forma, de que forma? Quando nós reagimos dessa forma, mostrando que nós temos consciência e que nós estamos querendo fugir e o caminho contrário, aí sim, aí entra Deus vem e Ele vai nos ajudar. E aí Ele vai falar bem assim, ó, eu também te ouvi. Mas se não houver um esforço, se não houver esforço, tem que haver esforço. Por isso que a Bíblia diz que o céu ele é tomado de forma leve, sem luta, é isso? O céu é tomado à força, por isso tem que colocar a força, tem que ter disposição. Então, quando há essa luta e Deus vê essa luta, esse esforço da pessoa em se tornar uma pessoa melhor, em se desviar do pecado, aí quando há isso, como nós vemos aqui na vida de Josias, esse esforço dele, que aquele se esforça para sair da lama, ele vai e busca saber o que está escrito, o que é para fazer, se vai vir. Então há uma atitude da parte dele, um esforço da parte dele para conhecer, para saber o que vai acontecer, o que Deus tem preparado. Então há um esforço dele, há uma humilhação. Aí sim, aí Deus entra. Mas primeiro a pessoa, ela tem que se esforçar, não é algo assim, eu não consigo e acabou, de mão beijada, não. É uma luta, toda vez que falar de pecado, lembre, é uma luta dentro de você. Não é nada fora. Eu pequei por causa de fulano, de ciclano, de beltrano. É mentira, eu pequei por causa de mim mesmo. Todo erro que eu cometi, a culpa não foi de minha mulher, não foi de meu filho, não foi de ninguém, foi minha. Porque eu, diante de Deus, tenho uma consciência e tenho uma vontade. Toda vez que eu peco é porque minha vontade prevaleceu, foi mais... Eu deixei a vontade ser mais... Eu deixei, veja bem, eu deixei.
Não é que ela é a mais, mas eu deixei ela ser mais forte do que a consciência. Então a responsabilidade é nossa. É sempre da pessoa, não é do marido, não é dos filhos, não é da mulher, não é do patrão, não é do vizinho, não é do empregado, não é de ninguém. É da pessoa que cometeu o erro. Porque nós temos que treinar a consciência ser mais forte do que a própria vontade. Amém? E isso não é fácil. E não é todo mundo que quer passar por isso, não. Então, para nós sermos crentes de verdade, não adianta orar e na hora que vier alguém te atentar, te perturbar, você ir xingar, porque a sua vontade falou mais alto que a consciência. Deu para entender? Não adianta você orar, ler a Bíblia e falar que é correto, quando alguém falar da vida de outra pessoa para você, você abrir o seu ouvido para ouvir coisas que não deve. Aí a sua vontade, que é de fofoca, que o homem gosta de fofoca, que tudo que é pecado o homem gosta, foi maior do que a própria consciência. Deu para entender? Então nós devemos ir sempre pelo caminho contrário. É nadar contra a correnteza. Por exemplo, o vento é favorável sempre para o mal. Nós temos que ir contra o vento, remar contra o vento. E isso requer esforço.